Então vamos lá? Seguindo. Pois é, a revogação, como eu te falei, ficou bacana no final do bloco, não foi? Achei o máximo aquela pergunta deixando no ar. Pois é, então vou responder. A revogação, ela é uma retirada de um ato administrativo válido por motivo de mérito, por motivo de interesse público, de oportunidade e conveniência. A ideia é que o ato não tem nenhum vício. Ele está sendo retirado porque não há mais interesse público na manutenção desse ato. Então essa é a ideia da revogação, né? Se retira o ato administrativo por ausência de interesse público na manutenção dele, por motivo de oportunidade e conveniência. E aí eu te pergunto uma coisa. Se o ato é válido desde a sua origem, e eu estou revogando porque não há mais interesse público, obviamente, todos os efeitos que foram produzidos antes foram produzidos validamente. A revogação, ela impede somente os efeitos futuros, né? A revogação não retroage, ela produz efeitos ex nunc. A ideia da revogação é impedir que esse ato continue produzindo efeitos, mas aquilo que ele produziu de efeitos vai ser mantido. E se a revogação, ela decorre de uma análise de mérito, né, e não de ilegalidade, a gente sabe que só quem pode analisar o mérito de um ato administrativo é a própria administração pública. Somente a própria administração tem competência para analisar o mérito dos atos administrativos. O judiciário não pode analisar o mérito dos atos praticados pela administração, né? O poder judiciário não tem competência para analisar o mérito dos atos administrativos. Ok? Maravilha. Daí, pessoal, além da revogação e da anulação, nós temos a cassação e a caducidade dos atos administrativos. A cassação e a caducidade, ambas são hipóteses de retirada do ato por motivo de ilegalidade superveniente. Então, o ato administrativo é válido na origem, mas se torna inválido durante a sua execução. Essa é a ideia. Tanto na cassação quanto na caducidade, nós estamos diante de uma ilegalidade do ato por motivo, ou de uma retirada do ato por motivo de ilegalidade superveniente. O ato na origem é válido, mas se torna inválido durante a sua execução. Qual é a diferença entre eles? Imagina o seguinte, a Fabíola, que está me gravando hoje, ela resolveu abrir um hotel em Salvador. Ela disse, vou ficar mais fazendo gravação, vou abrir um hotel porque eu vou ficar rica, vai ter Copa do Mundo. Daí, pegou um dinheiro, requeriu uma licença para construir e explorar a atividade hoteleira e montou o hotel dela, no dique do Tororó, do lado da Arena Fonte Nova, né? Então, ó, um andar, 2, 3, 4, 5, pé direito duplo, ó como é longo. Um espetáculo fantástico, chama Fabíolas Hotel. Ó, Fabíolas. Um espetáculo, o Hotel da Fabíola é uma coisa de louco. Na Copa do Mundo, todo mundo só ficava lá. Diz que até a Madonna reservou uma suíte. Por quê? Bombou, né? Só que, depois que acabou a Copa do Mundo, ninguém mais quer vir para Salvador para ficar no dique do Tororó. E aí, o hotel que bombava, tem mais ninguém. Né? 1 2 pessoas, quase mais ninguém. A Fabíola, que tem um tino comercial bacana, resolveu transformar, com todo respeito, viu, Fabíola? Resolveu transformar o hotel dela em um bordel. E aí virou casa da mãe Fabíola, né? Neon para todo lado, loura peituda, né? Foto de mulher pelada ao redor. Mas não era qualquer bordel, não. Era o melhor bordel da cidade. Só tem um problema. Ela tinha uma licença para construir e explorar atividade hoteleira. No momento que ela transforma o hotel dela em um bordel, o ato de licença que na origem era válido, se torna inválido. Por culpa de quem? Dela. Isso é cassação. A cassação ocorre quando há uma ilegalidade superveniente por culpa do beneficiado. O beneficiado deixa de cumprir os requisitos para a prática do ato. E aí, esse ato que na origem era válido, se torna inválido. Isso é a cassação do ato administrativo. O ato se torna inválido, por quê? Porque o beneficiado deixa de cumprir os requisitos para a prática desse ato. Isso enseja a cassação do ato, tá? Por exemplo, você que tem a carteirinha do OAB, é uma licença para exercer a advocacia. Se você praticar ato ilícito na advocacia, vão cassar a sua licença. Mesma coisa. Imagine então que a Fabíola teve que fechar o bordel, resolveu abrir um circo.
É porque a fabíola é multidisciplinar, né? Então, pediu uma autorização para montar o circo aqui na pracinha da Pituba, em Salvador. Foi concedida a autorização. Olha o circo da fabíola, fantástico. Exatamente, trapezista, anão, maçã do amor, pipoca. O circo da fabíola é uma coisa de louco. E ela tinha uma autorização, e o circo está lá bombando, todo mundo indo para o circo. Simplesmente foi editada uma nova lei. Essa nova lei mudou o plano diretor da cidade, transformando aquela pracinha numa área residencial, proibindo circos. Pessoal, o ato de autorização para montar o circo, que era válido na origem, se tornou inválido. A fabíola tem culpa agora? Não. Nesse caso, ela não tem culpa. Então, nós estamos diante de uma situação de ilegalidade superveniente em virtude de uma nova lei, em virtude de uma alteração legislativa, né? Então, é editada uma nova lei que faz com que aquele ato que era válido na origem se torne inválido. Isso gera caducidade do ato. A caducidade decorre de uma ilegalidade superveniente em virtude de alteração legislativa. O ato, quando foi expedido, ele era válido diante da lei então vigente, mas foi expedida uma nova lei, e nessa nova lei, o ato que era inválido se tornou, o ato que era válido se tornou inválido. Isso é caducidade. O beneficiado do ato não deixou de cumprir os requisitos, foi a legislação que alterou. E quando a legislação alterou, fez com que aquele ato que era válido diante da lei vigente na época se tornasse inválido. Bacana? Caducidade. Por fim, só para a gente ir para as questões, contraposição ou derrubada. Mesma coisa. A contraposição ou a derrubada ocorre quando, aqui não tem ilegalidade não, nem originária, nem superveniente. O que existe é a expedição de um novo ato que se contrapõe ao primeiro. Então, a administração pública expede um ato novo, e o novo ato tem como efeito principal extinguir os efeitos do primeiro ato. Isso gera contraposição do primeiro. O segundo ato se contrapõe ao primeiro. O exemplo clássico, nomeação e exoneração. A exoneração tem como efeito principal extinguir os efeitos da nomeação. Então, o segundo ato que é expedido se contrapõe ao primeiro e derruba ele. Isso é contraposição ou derrubada de atos administrativos. É a última hipótese de retirada que eu queria ensinar para vocês. Moleza, né? Com isso, a gente pode partir para as questões, que a gente tem um monte de questão para fazer. Vamos começar pela 24 aqui, que foi onde a gente tinha parado. O motivo do ato administrativo. A. Não interfere na sua validade? Claro que interfere, né? O ato administrativo, se tiver um motivo inválido, ele vai ser inválido. Então, se o ato administrativo tiver um motivo falso ou viciado, então esse ato administrativo vai ser inválido. Claro que o motivo interfere na validade do ato. B. Pode ser vinculado? Pode. Pode marcar. Pode. Pode ser vinculado ou pode ser discricionário. É porque assim, competência, finalidade e forma são sempre vinculados. O motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários. Se o ato for vinculado, todos os elementos são vinculados. Se o ato for discricionário, a discricionariedade vai estar ou no motivo ou no objeto. Então, o motivo é um elemento que pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Certinho. Pode marcar a letra B. C. Quando o viciado permite a sua convalidação? Não. A gente já viu que só é possível a convalidação quando for um vício de competência ou um vício de forma. O vício no elemento motivo é um vício insanável. Não se admite a convalidação em vícios no elemento motivo. Se a razão para a prática do ato for viciada, não é possível consertar. Não é um vício considerado sanável, tá? São sanáveis e admitem convalidação os vícios de competência e forma, porque a autoridade competente pode ratificar o ato praticado por uma incompetente e também em virtude da instrumentalidade das formas. Motivo não. D. Se inexistente, acarreta a sua revogação. Não.
Se o motivo for inexistente, o ato vai ser anulado, acarreta a anulação do ato. A revogação, pessoal, não se esqueça, é a retirada do ato por motivo de oportunidade e conveniência. Se o motivo apresentado for inexistente, o ato é inválido. Isso não gera revogação, isso gera anulação do ato administrativo. É a exposição dos fatos e do direito que serviram de fundamento para a prática do ato. Isso é a motivação. E eu disse a vocês, não confunda motivo com motivação. A motivação é a exposição dos fatos e do direito que serviram de fundamento para a prática do ato. O motivo é esse fundamento. Né? O fundamento que justificou a prática do ato é que é o motivo. A motivação é a exposição dos motivos. Então, ficamos com a letra B de bola, que foi a assertiva verdadeira. Tá bom? Vamos para 25? Vamos lá. A administração pública revogou um ato de outorga privativa de uso de bem público sob o único e expresso fundamento de que o permissionário teria cedido a área para terceiros. Posteriormente, ficou demonstrado que essa informação era falsa. De acordo com essas informações, tem-se que a revogação da permissão de uso é a. Válida, porque se trata de um ato discricionário, dispensando qualquer motivação. Falso. Primeiro, porque os atos discricionários dependem de motivação, né? Segundo, porque mesmo que não fosse necessária a motivação, uma vez feita a motivação passa a integrar o ato. E aí, se a motivação for falsa ou viciada, o ato também é viciado. Nesse caso, a motivação era falsa. Ele alegou como fundamento para a motivação o fato dele ter cedido para terceiro. Se isso não é verdade, a motivação é falsa e o ato é viciado, é nulo, né? Vício no elemento motivo. Tá falsa a letra A. B. A revogação é nula, uma vez que não foi respeitado o contraditório e o princípio da eficiência. Não é esse o motivo, né? A questão nem dá para a gente fundamento suficiente para a gente saber se houve ou não contraditório, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nulidade aqui decorre do fato de que o elemento motivo está viciado. A motivação apresentada não corresponde aos reais motivos, né? Tá falso a letra B também. C. A revogação é válida, com fundamento na teoria dos motivos determinantes, pois o ato não precisava ser motivado. Não, ao contrário, é nula, com fundamento exatamente nessa teoria. Com fundamento na teoria de que, mesmo que os motivos não fossem necessários, quer dizer, mesmo que a motivação não fosse necessária a motivação do ato, uma vez feita a motivação, essa motivação passa a integrar o ato. E aí, se a motivação for falsa ou viciada, o ato também é viciado. Está falso a letra C. Isso não é válida a revogação, né? O ato de revogação é nulo. D. Nula, com fundamento na teoria dos motivos determinantes, uma vez que o fundamento invocado para a revogação da permissão de uso era falso. Certinho. Agora sim, né? Se a motivação apresentada, o fundamento apresentado era falso, o elemento motivo é viciado, o ato de revogação é um ato nulo. Pode marcar a letra D. É anulável, porque a administração não precisa produzir prova dos fundamentos que invocou ante o princípio da supremacia do interesse público. Não é anulável, porque o vício no elemento motivo é um vício insanável. E aí, ela realmente não precisa produzir provas daquilo que ela alegou. Mas, se forem produzidas as provas demonstrando que os fatos alegados pela administração são falsos, aí, obviamente, esse ato vai ser anulado. Tá falsa a letra E, ficamos com a letra D de dado, né? Vamos lá, questão 26. Dentre os atributos do ato administrativo, aquele que se traduz na imposição a terceiros, independentemente de sua concordância, é a imperatividade. Nós falamos isso nesse instante, né? A imperatividade é o poder que a administração pública tem de impor obrigações a particulares, independentemente da sua concordância.
o ato administrativo é uma imposição unilateral do Estado. Não é um acordo, não depende da concordância do particular, né? Se configura uma imposição unilateral da administração pública. A administração pode unilateralmente impor uma obrigação ao particular, independentemente da sua concordância. E aí, se ele não cumprir essa obrigação, coercibilidade, porque o Estado pode se valer de meios indiretos de coerção, e executoriedade, desde que haja previsão em lei ou uma situação de urgência que permite que o Estado se valha de meios diretos de execução e execute o ato diretamente, mesmo sem a necessidade de delegação. Desculpa, mesmo sem a necessidade de ir ao judiciário. Não é isso? Perfeito. A 26, letra E, imperatividade. É o poder de impor obrigações a particulares. 27. A respeito da revogação e anulação dos atos administrativos, analise. 1. A revogação é aplicável apenas em relação aos atos discricionários, podendo ser praticada somente pelo Poder Executivo em relação aos seus próprios atos, em decorrência do ato tornar-se conveniente e inoportuno, não podendo ser revogados pelo Poder Judiciário em sua função típica. Lindo isso, né? Tudo perfeito. Nós já vimos que, primeiro, se a revogação é uma análise de mérito, só para ato discricionário. Nos atos vinculados não existe mérito, né? O ato vinculado é aquele no qual todos os elementos estão definidos em lei com critérios objetivos. Se os elementos estão definidos em lei objetivamente, não existe margem de escolha nos atos vinculados. E, se não existe margem de escolha para a prática do ato, também não pode existir para a revogação desse ato. Então, a ideia é que a revogação ela só é possível para um ato administrativo discricionário. Só existe análise de mérito em atos discricionários, não existe análise de mérito em ato vinculado. Tá? Então, a primeira, verdadeira. Além disso, a gente sabe que o judiciário, no exercício da função jurisdicional, que é a função típica, não tem competência para revogar os atos administrativos. Claro que quando o Poder Judiciário exerce a função administrativa atipicamente, ele não é judiciário, ele é administração pública. E aí ele pode revogar os seus próprios atos. Agora, no exercício da função típica, no exercício da função jurisdicional, o judiciário só pode analisar legalidade, jamais mérito para fins de revogação. Né? Tá certa a primeira. 2. Os atos discricionários praticados na esfera do Poder Executivo poderão ser objeto de anulação no âmbito desse mesmo poder, em decorrência de vício insanável, portanto de ilegalidade, mas caberá também ao Poder Judiciário, em sua função típica, a anulação desde que provocado. Perfeito, tá? Então, se o ato for praticado na esfera do Executivo, o Executivo pode anular esse ato que sofre de um vício insanável. E o Poder Judiciário também pode anular se ele for provocado para tanto. Né? A gente sabe que a anulação, por se tratar de uma análise acerca dos aspectos de legalidade e não de mérito, essa anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. Está certa 2 aqui. 3. Os atos vinculados praticados na esfera do Poder Executivo, aqueles que devem total observância ao respectivo texto legal, não poderão, por esta mesma razão, serem alvo de anulação por esse poder, mas tão somente pelo Poder Judiciário. Nada feito. A anulação é análise acerca de aspectos de legalidade. Pode ser feita tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, né? Só não é possível, em relação aos atos vinculados, a sua revogação. Mas, se esse ato vinculado for viciado, ele pode ser anulado pela própria administração, em decorrência do princípio da autotutela, de ofício ou mediante provocação. Ou então, esse ato administrativo pode ser anulado pelo Poder Judiciário, desde que ele tenha sido provocado para tanto. Tá bom? Tá falsa 3. Ficamos como verdadeiras nessa questão aqui, 27, a 1,
e A2. Então, letra D de dado, questão 27, D de dado. Vamos seguindo para 28? Vamos comigo. A revogação de um ato administrativo. A. É prerrogativa da administração, de caráter discricionário, consistente na extinção de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Pode marcar, né? Esse é o conceito de revogação. É a prerrogativa da administração, é um ato discricionário porque analisa aspectos de mérito e é a extinção do ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Então, todas as vezes que você pensa em revogação, você pensa em retirada de atos válidos. Se o ato for inválido, pessoal, ele vai ser anulado, né? É por isso, a revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato administrativo válido. Por quê? Por motivo de mérito, de oportunidade e conveniência. Então, é uma análise discricionária. Certinho. B. A revogação constitui uma atuação vinculada da administração. Na medida que, em face da indisponibilidade do interesse público, a administração está obrigada a revogar atos maculados por vício de oportunidade. É um horror isso aqui, né? Não é vício de oportunidade, pessoal. É uma análise de interesse público. Não há vício. O ato não é viciado. Ele foi praticado em conformidade com a lei, mas por motivo de interesse público superveniente. Uma situação em que não se mantém esse ato porque não é oportuno, não é conveniente ao interesse público a manutenção desse ato, ele pode ser revogado. E essa análise do que é oportuno e do que é conveniente é uma análise discricionária. Por isso, a revogação não é um ato vinculado. Tá bom? C. A revogação pode ser declarada tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário, quando identificado que o ato se tornou inconveniente ou inoportuno, de ponto de vista do interesse público. Claro que só pode ser declarada pela administração, né? O Poder Judiciário não tem competência para declarar revogação de atos administrativos. Quem pode efetivar essa análise do que é ou não oportuno ao interesse público é somente a administração pública, porque se o Judiciário fizer isso, ele vai estar invadindo a esfera do outro poder. Isso viola a separação de poderes. O Judiciário só pode atuar analisando aspectos de legalidade do ato. Nada de oportunidade e conveniência. Tá? D. Somente pode ser procedida a revogação, né? Somente pode ser procedida por autoridade hierarquicamente superior àquela que praticou o ato, de ofício ou por provocação do interessado, vedada a sua prática pelo Poder Judiciário. Só que não é somente pela autoridade superior. Exatamente. A revogação pode ser feita pela autoridade hierarquicamente superior ou pelo próprio agente. O próprio agente que praticou o ato ou outro agente público que seja hierarquicamente superior pode determinar a revogação desse ato. O resto está certo, é vedada a prática pelo Poder Judiciário. A revogação constitui uma prerrogativa da administração, quando fundada em razões de conveniência e oportunidade, e do Poder Judiciário, quando identificado vício relativo à motivação, competência ou forma. Claro que não. Vício é matéria de anulação e não de revogação. Ok? Então ficamos com a letra A nessa questão número 28. Vamos para 29? Vamos lá. No que diz respeito à convalidação dos atos administrativos, é correto afirmar que A. É sempre possível, por razões de interesse público, independentemente da natureza do vício. Claro que não. Só é possível se se tratar de um vício sanável, né? Um vício que admita conserto. Se o vício for insanável, a nulidade é absoluta. Costuma-se dizer que o ato é nulo, e aí, nesses casos, se o ato não for anulável, né? Se ele for um ato nulo, ele não admite convalidação. Não é possível convalidar atos que sofram de vícios insanáveis. É óbvio isso, né? Falsa letra A. B. A convalidação alcança atos que apresentem defeitos sanáveis, desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Foi exatamente isso que a gente falou. Para que haja convalidação, primeiro, o vício deve ser sanável, primeiro requisito.
Segundo, a convalidação não pode causar prejuízo, né, lesão, nem ao interesse público e nem a terceiros. Então, essa é a ideia. A convalidação não pode causar prejuízos, nem à administração pública e nem a terceiros. E essa convalidação ocorre quando o vício do ato administrativo é um vício sanável, um vício que admite conserto. C. A convalidação é obrigatória quando se trata de vício sanável, não podendo, contudo, retroagir seus efeitos à edição do ato convalidado. Claro que pode. Pode e deve, né? A gente já viu que a revogação produz efeito, ou a convalidação produz efeitos ex tunc, e por isso ela retroage a data de edição do ato. A ideia é de que a convalidação ela conserta o ato desde a sua origem, para que todos os efeitos produzidos por esse ato sejam produzidos validamente. Falsa letra C. D. É facultativa nos casos de vício de forma e de finalidade, retroagindo seus efeitos à data do ato convalidado. Pessoal, primeiro, no caso em que o vício é só de forma, ela não é facultativa, ela é obrigatória. Segundo, no caso em que há vício de finalidade, ela não é possível, né? Não é possível convalidar um ato que tenha vício de finalidade. A finalidade é um vício insanável que não admite convalidação. Somente é possível, né, a convalidação nas hipóteses de vício de forma, somente no caso de vício de forma, retroagindo seus efeitos à data de edição do ato convalidado. Somente não. Forma e competência também. Então, se o ato sofre de um vício de competência, ele também admite convalidação. Não são somente os vícios de forma da falsa letra E. Ok? Maravilha. Última questão que eu tenho de atos, vamos finalizar logo isso, né? Questão 30. Considere as seguintes assertivas concernente ao tema discricionariedade e vinculação dos atos administrativos. 1. A fonte da discricionariedade é a própria lei, aquela só existe nos espaços deixados por esta. Perfeito. A ideia é que a discricionariedade é feita como uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Eu ensinei isso para vocês na aula passada, quando a gente falou de discricionariedade e vinculação, que discricionariedade não é arbitrariedade. É uma margem de escolha conferida ao administrador, dentro dos limites que a lei permitiu, né? Certinha a primeira. 2. No poder vinculado, o particular não tem direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato. Claro que tem. Então, por exemplo, uma licença para construir é um ato vinculado. Se você cumprir os requisitos objetivamente definidos em lei para a concessão da licença, você tem direito a construir. Isso é um ato vinculado. Cumpridos os requisitos de lei, o particular tem direito à edição do ato. Né? Tá falso a letra, a número 2 aqui. Falso. 3. A discricionariedade nunca é total, já que alguns aspectos são sempre vinculados à lei. Perfeito. Alguns aspectos a gente já viu. São os aspectos de competência, finalidade e forma. Nós já vimos que esses 3 elementos são sempre vinculados, mesmo que o ato seja discricionário. Certinho a 3, né? 4. Na discricionariedade, a administração pública não tem possibilidade de escolher entre atuar ou não. Claro que tem. Dependendo da situação, a discricionariedade vai conceder ao administrador público, no caso concreto, a análise acerca de se deve ou não praticar o ato. Então, por exemplo, pode-se dissolver uma passeata se houver tumulto. O que é tumulto? É o administrador, no caso concreto, que vai verificar se há ou não um tumulto suficiente para a atuação dele. Então ele vai decidir, dentro daquela situação concreta, se ele deve ou não atuar. Isso é escolha, isso é discricionariedade, isso é mérito administrativo, né? Tá falsa 4. Na discricionariedade, em algumas situações, a administração define se deve ou não atuar. Então ficamos como verdadeiras aqui, A1 e A3. Por isso, o gabarito é letra B. B de bola, corretas as assertivas 1 e 3. Na aula seguinte, a gente fala da teoria geral de agentes, a 8.112 você aprende separadamente, improbidade e responsabilidade civil.
né? Sempre revisando a matéria e a gente se encontra na próxima aula.